Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História Geral. Isso mesmo. Aí, vou dar uma novidade para vocês. Vocês que chegaram agora do Ensino Fundamental 2, do nono ano, que entraram no ensino médio, cara, eu vou fazer vocês fazerem uma viagem comigo na Idade Média. Pois é. Eu particularmente gosto desse tema, onde o aluno viaja. Literalmente ele viaja. Porque mais informações ele acaba adquirindo e desperta o interesse do aluno em querer aprender um pouco mais sobre tudo o que aconteceu durante a Idade Média. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o sistema feudal. Um sistema muito rico para aquela época, interessante, inovador. E logo depois teremos a Idade Moderna, que vai passar muito rápido. Depois chegamos na Idade Contemporânea e hoje, em pleno 2024, nós estamos na Idade Pós-Contemporânea. É o que nós estamos vivendo, tá bom? Mas acompanhe a nossa aula. Vejam só, abre o teu caderno. Volta para mim. Abre o teu caderno. Já abriu? Beleza. Coloque a data lá em cima, a data da aula de hoje, lá na parte superior, direito, já? Ok. Coloca o título da aula. Daqui a pouco vai aparecer o título da aula. E aí tu procura escrever, anotar tudo aquilo que eu estou falando aqui, tá bom? Eu vou passar a aula, eu vou explicar a aula e procure anotar. Para quê? Para quando chegar no dia da prova, você pegar esse material, esse resumo e estudar para a prova. E aí, ó, é só correr para o abraço, tá certo? Joga na tela, vamos lá para a nossa aula. Olha aqui, aula 13.1, é isso? Bom, claro que nós estamos começando uma nova unidade, unidade 2, e nessa unidade nós temos aqui os conteúdos que veremos ao longo da semana e do mês. Olha só, nessa segunda unidade irei falar sobre o sistema feudal, que é a aula de hoje. Lá para frente teremos outras aulas, como os reinos francos e germânico. Olha só esse tema, a Igreja Católica e a cultura medieval. Muito polêmico também, né? O Império Bizantino, o Império Islâmico, também o Renascimento comercial e urbano, o Renascimento científico, cultural científico, a Reforma Protestante e a formação dos Estados Nacionais e, por último, o mercantilismo. Aí, aluno, tu já está preparado para ir para o segundo ano, onde teremos mais informações, tá bom? Então, contemplando a aula de hoje, iremos falar sobre o sistema feudal. Fechou? Na aula de hoje, iremos abordar sobre o feudalismo, o que vem a ser o feudalismo, como estava a composição da sociedade e da economia dentro desse período, desse regime feudal, como era a divisão dos feudos, vocês vão entender o que é feudo, os reinos germânicos que irão se criar durante esse período do regime feudal e vamos saber também como estava estabelecido a política, a economia e também a religião. Nós estamos em um período, em um sistema feudal, ok? Vem para mim, vamos lá. Olha lá, próxima questão. Vejam só, mantenha aqui em mim. Quando o Império Romano ele deixou de existir, talvez isso o professor Beto falou na aula anterior, mas se não falou, eu vou lembrar vocês. Quando o Império Romano deixou de existir, por quê, professor? Quais foram as causas da queda do Império Romano? Hoje já se sabe que foi uma invasão bárbara. Os escravos, olha, muitos bárbaros adentraram no Império Romano, acabaram fazendo parte do exército romano. Pensar que não, a grande maioria do exército romano era pessoas bárbaras. E aí houve uma revolução de escravos, que eram os bárbaros, os militares, e eles conseguiram desfazer todo aquele regime. Tá, professor, lembra que o Império Romano, ele foi uma monarquia, ele foi uma república e depois foi um império, certo? Ok. E a principal economia da república e do império era o escravo. Professor, quando o império acabou, para onde foram os escravos? Pois é.
Lembra que a economia romana era altamente escravocrata, né? Ou escravista. Quando o Império Romano acaba em 1476, os escravos ficaram, para onde nós vamos? Senhores, é aí que entra os senhores feudais, que vão conseguir pegar esses escravos, em outra linha, vão atrás desses senhores feudais pedir proteção. Os senhores feudais, então, acabam conduzindo esse povo. Vai ter também essa divisão social que nós já vimos em outras aulas, como na Mesopotâmia, no Egito, na Grécia, na Roma. E agora, no sistema feudal, a mesma coisa. Então, só que o detalhe, tá, aluno? Esse escravo que foi do Império Romano, agora no sistema feudal, ele é servo. Já mudou a nomenclatura, percebeu? Por isso que eu fiz questão de te chamar aqui e falar: o escravo que foi do Império Romano, agora no regime feudal, ele é servo. Ele está preso à terra e deve obediência ao seu senhor. Vocês vão entender na aula de hoje. Joga na tela. Olha aí. O que manda aí, ó? Na tela. Feudalismo. Olha o conceito. É um modo de produção baseado em posse de terra e relações servis. Acabei de explicar. Servis de servo. Esses servos são os ex-escravos do Império Romano. Literalmente, senhores, olha só aqui, ó. Os castelos medievais. Castelo do século I, II, III, XIV, XVI e por diante. Vocês vão entender qual é a função dos castelos. Claro que ele nasceu dentro de um feudo, onde era protegido pelos servos, que acabavam se tornando também militares desses senhores. Vejam como era. Ó, é como se fosse aquele filme de Bang Bang, né? Que você tinha uma cidade toda murada. É como se fosse hoje um condomínio. Você que mora em condomínio, não percebe que tem ali várias casas, um terreno bem grande, tudo cercado, etc. Pois é a proteção. Por que disso, professor? Porque era uma cultura que provavelmente os bárbaros vinham saquear, roubar, matar, tocar o zaralho, né? Então, olha só, aqui eles estão, nos Estados Unidos, eram os fortes apaches, lembram? Então, aqui, eles moram dentro dessa estrutura, aonde tem várias casas. O que era essa aqui, ó? Dentro de um castelo desse, eram várias casas, várias famílias. E aí, claro que vão crescer, então, no caso, aumentar também. É como se fosse o condomínio medieval. Eram várias casas. E aí ele se protegiu também. Fechou? E é claro que aí dentro, vocês vão ver em outras imagens como era a composição desses feudos. Então, o feudalismo, ele vai promover uma reestruturação no modelo de organização social, política, econômica e cultural. Viu? De quem nós estamos falando? 2 países da Europa Ocidental. Quando acaba o Império Romano do Ocidente. Mais tarde, acaba do Oriente, tá bom? O sistema, ele criou, olha só, o sistema feudal, ele criou um modo de produção que vai marcar o início da Idade Média. Claro, após a queda do Império Romano. Então, observe, senhores, que a sociedade ela vai se moldando, ela vai se ajustando, ela vai criando condições para poder sobreviver e de forma continuada. Olha lá, o sistema ele teria surgido a partir, olha aí, até então, da união de 2 elementos que pertenciam a civilizações diferentes, sendo ele o colonato, e depois, lá na frente eu vou falar para vocês. O colonato, por exemplo, colonato de colono, né?
representava o modo de produção exercido pelos romanos, no qual os camponeses, eles produziam para os donos da terra em troca de proteção. Percebe aí? Ou seja, eu tenho um cara que ele era escravo do Império Romano, aí ele procura a proteção de um senhor feudal e ele vai trabalhar em troca de quê, professor? De proteção. Por exemplo, eu tenho uma vila, de repente o senhor feudal que tem o seu exército, ele vai dar suporte para essa vila não ser atacada. Então, olha, se atacar aquela vila no qual eu coordeno, o bicho vai pegar. Então, eles produziam, inclusive, eles podiam produzir nas terras dos seus senhores. Então, era uma troca que acontecia. O outro elemento era chamado de comitatus. Então, eu tenho aqui, primeiro elemento, colonato, o camponês que trabalhava nas terras em troca de proteção. Por outro, eu tenho um comitatus, que era uma característica dos povos bárbaros, que consistia na relação de lealdade entre os guerreiros e chefes tribais, e que serviu de inspiração para a relação desenvolvida entre os membros da nobreza do feudalismo. Comitatus, lealdade, olha só essas palavras. Gente, e aí com o tempo, essas tradições, esses mecanismos que surgiram lá na Idade Medieval, eles vão melhorando, eles vão criando as condições mais favoráveis. Um dos motivos que levou ao surgimento do feudalismo foi olha só, dois motivos que levou ao surgimento do feudalismo foi o processo de ruralização, que ocorreu com a população em razão da economia ter sofrido com a crise da queda do Império Romano. Ou seja, o povo que era dominado pelo Império Romano, que morava nas zonas rurais, em terras afastadas, não tinha mais ninguém que pudesse lhe proteger. Então, o senhor feudal chega, dá proteção, em contrapartida, os caras trabalham para o senhor feudal, pagam, na verdade, com os produtos, com os grãos. Aí tem o colonato e tem o comitato, é aquele que vai ganhar confiança. A invasão dos povos bárbaros também foi um dos motivos que favoreceu o início do feudalismo. Eu expliquei no início da aula. Os romanos foram obrigados a se afastar da cidade, levando consigo os camponeses. Isso nós estamos falando do século V, senhores. Século IV para o século V. Essa transformação. Mas, professor, para que eu tenho que estudar o Império Romano? Para que eu tenho que estudar a Idade Medieval? Para você entender como houve essa evolução da história. Por que se formos estudar só a história de hoje e do passado? Nós estudamos o passado para compreender a evolução para chegar até o presente e já projetar o futuro. A insegurança e a violência fez com que os feudos... Gente, feudo significa propriedade territorial. Ou feudo significa simplesmente isso daqui, terra. Então, a violência fez com que os feudos se espalhassem por diversas regiões. Como os reis, eles não tinham subsídio econômico e nem militares para proteger a população que estava nessa área, a responsabilidade passou a ser de quem? Dos senhores feudais. Lembrando que alguns senhores feudais se tornaram reis, mas nem todos os reis eram os senhores feudais. Então, eu tenho vários grupos trabalhando no campo. Geralmente os reis não tinham... Olha só, preste bem atenção nessa leitura aqui. Eu tenho vários grupos espalhados de ex-escravos do Império Romano
eu tenho um grupo de 100, 200, 50 e vários grupos aqui. Então o rei, ele não tem a capacidade de controlar todo mundo aí. O senhor feudal, ele entra em cena, ele acaba dando auxílio, proteção a essas comunidades. Por outra parte, essa comunidade vai trabalhar e vai pagar o senhor feudal através de grãos. Por outro lado, o senhor feudal, ele estipula que cada comunidade cria-se um exército. Para quê? Caso o senhor feudal fosse preso ou entrasse em guerra, esses integrantes dessas comunidades que faziam parte do exército iriam participar também. Olha, começa a haver essa afinidade, tá? Então, o senhor feudal é que vai ter todo esse controle nessas comunidades. Fechou? E aí, onde é que vai surgir os políticos depois, né? O prefeito. O prefeito, ele tem que gerenciar toda uma cidade. Tá? Mas, para isso, ele vai ter vários gabinetes, vários secretários que vai auxiliá-los nessa governabilidade. Como é que estava a divisão da sociedade? Vejam, sociedade e economia. É bom vocês entenderem que nesse período aqui, as pessoas que faziam parte da sociedade eram pessoas de boa índole, né? Que, inclusive, era dado essa autorização, esse status a pessoas que se destacavam. E tinha toda uma cerimônia para o cara se tornar da alta sociedade. Por outro lado, eu tenho isso daí, ó. Eu tenho aqui o padre que faz o papel da igreja, eu tenho aqui o soldado que faz o papel do Estado, eu tenho aqui a nobreza, senhores, eu tenho aqui a nobreza aqui que administra tudo, claro. E, por último, eu tenho quem? Eu tenho os servos. Lembra que esses servos são aqueles ex-escravos. Tá bom? A sociedade, então, ela vai começando a se moldar. Ó, eu tenho aqui o soldado, que está como se fosse o exército. Certinho? Vejam só, alunos, olha o que eu vou desenhar aí no meio. Aqui começa a ser estabelecido a pirâmide social. Da mesma pirâmide que foi criada na Mesopotâmia, foi criada na Grécia, na Roma, no Egito, chegou na Idade Média. Então, aqui em cima eu tenho o rei, eu tenho a nobreza, eu tenho a igreja, eu tenho o exército e a grande maioria, nesse caso aqui, são os servos. Tá? Fechou? Seguimos. A sociedade do feudalismo, ela era dividida em 3 classes sociais, sendo ela o clero, a nobreza e os servos. Acabei de mostrar para vocês. Percebe? Lembrando, refrisando novamente, esses atuais servos foram os ex-escravos do Império Romano, que ficaram desassistidos. Então tá aí, ó. Começa então a haver a formação da pirâmide social. 3 classes. Depois, lá na frente, aqui em cima vai ter quem? Vai ter o rei. Ó, então eu tenho o clero, eu tenho a nobreza e eu tenho os servos. E um detalhe, hein? Ainda vai haver uma subdivisão do alto e do baixo clero. Vai haver uma subdivisão da nobreza de toga, a nobreza cortesã e a nobreza provincial. Ainda vai haver uma subdivisão dos servos, que é o povão, que depois vai se tornar burgueses, alta burguesia, média burguesia e baixa burguesia. Ainda tem outros. Isso dependendo. Se eu estou falando da França, eu tenho os sans-culottes, eu tenho o grupo da planície, do pântano. As classes eram denominadas estanques. Olha aí. Por isso,
no sistema, não havia a mobilidade social. O que é isso, professor? Aluno, quem nascia rico, morria rico. Quem nascia pobre, morria pobre. Você nasceu pobre, você não se torna rico. Agora, você é rico, vai se tornar pobre? Não. O status permanece. Ou seja, os servos estavam condenados a passar o resto das suas vidas servindo os seus senhores. É o que está acontecendo hoje, né? Aluno, nós estamos falando da Idade Média. Na Idade Moderna vai ser uma outra nomenclatura. Já vai ser os trabalhadores. Na Idade Contemporânea, já são os servidores. É diferente. Já voltou de novo para a Idade Média. Servidores. A nobreza formada pelos donos dos feudos ou dos senhores feudais era a classe mais alta do feudalismo. Dona das grandes propriedades rurais, ela exigia o poder absoluto sobre as demais classes. Estamos falando de quem? Da nobreza. Hoje no Brasil, por exemplo, se você for ver a questão do agro, né? O agro acaba mantendo esse controle aí de economia, de status e etc. Fechou? Dessa forma, a classe ela se dividia em sucerano e vassalo. Já vamos ganhando outras nomenclaturas. Eu vou passar aqui para vocês, Eu tenho aqui a pirâmide. Lembra? Eu tenho o clero, eu tenho a nobreza e eu tenho os servos. Só que quem manda e quem é comandado já vai ter outro nome. Quem manda são os suceranos e quem é comandado são os vassalos. Vassalos que eram os servos trabalhadores. Além disso, era responsável pela gestão de leis, concessão de benefício, administração da justiça e dentre outros segmentos. Fechou? O clero, ele era composto principalmente pelo membro do catolicismo, que era a religião atuante, dominante naquela época. O cristianismo era o sistema controlado pela Igreja Católica, que vai moldar o comportamento, os ideais e a cultura do homem medieval. Cara, aí quando você fala sobre o papel da igreja da Idade Média, você vai ficar assim, espantado, porque tem muita coisa. A igreja é a instituição, foi a instituição mais poderosa do sistema feudal. Um detalhe interessante, vem aqui para mim, que eu quero falar olhando nos teus olhos. É interessante que a Igreja Católica, Apostólica Romana, ela vai ser a única instituição que vai permanecer unida após a queda do Império Romano. Ela aproveita por estar unida e ser uma instituição forte, ela vai ter o controle da sociedade. E aí, do século V até o século XVI, o século XI, a Alta Idade Média, até o XVI, a Baixa Idade Média, ela vai controlar a vida dos seres humanos, do nascimento até a morte. Nós vamos entrar numa aula que vocês vão ficar assim, estarrecidos, espantados. O poder que a igreja tinha na época da Idade Média, tá bom? Segue no quadro, vamos lá. Olha aí um feudo, senhores. Lembra que eu falei do condomínio? Pois é, um condomínio todo cercado. Vocês viram aquele lá atrás, que era um condomínio fechado com madeira, estacas, morões. E esse aí já é o mais avançado porque ele é cercado com pedra. Não era tijolo, era um bloco de rochas mesmo. E aí se fazia esses castelos. Mas aí, senhores, no entorno do castelo, olha só, eu tenho as áreas para plantar.
E é justamente essas áreas que era dominado pelos servos. A reserva ao manso senhorio, manso servil e assim por diante. Isso aqui é uma reserva, a parte 1, está descansando a terra. Quando for produzir, utilizam. Casa do senhor feudal, olha aqui, o castelo onde ele mora, com toda a proteção. O 3 é o manso servil, ou tenência. E o 4 são as terras comunais. Todo mundo podia plantar e colher essa terra aí. Viu? Uma imagem maior para vocês terem uma ideia. O rio passando, claro, toda e qualquer cidade precisa de um rio. E está aí. Daqui o senhor feudal tinha todo o controle nos seus servos. Tá? Domínio, que é o manso senhorial. As terras do manso senhorial, agora vejam só, elas eram de utilização exclusiva do senhor feudal. Os servos eram convocados, vejam, para trabalhar de 2 a 3 dias por semana nessa terra. Viu? Sendo que toda a produção era destinada ao senhor feudal. Como assim? Era uma forma de você pagar pelo uso da terra. Você trabalhava de 2 a 3 dias. Isso é o manso senhorial. O manso servil eram as terras destinadas ao uso do servo, que eram camponeses do feudo. O servo não era proprietário dessas terras, mas apenas usavam e delas deveriam tirar o sustento da família e também pagar as taxas e impostos do senhor feudal. É como se eu arrendasse a terra para o cara trabalhar. A condição de servo passava de pai para filho, assim como o direito de usar a terra também. E vocês vão saber o que é uma mão morta. O pai morre, tu quer continuar na terra? Quero, então você continua. Tu vai herdar as dívidas e também a terra. Ou vai herdar o lucro, tem tudo isso. Né? É a hereditariedade, passa de pai para filho. As terras comunais era uma área de coletividade. Eram os bosques, as florestas, os pastos. Dependendo do feudo, existiam regras para a sua utilização. Ei, não era bagunçado, não. Em muitos locais da Europa, era comum a proibição da caça, realizado por servos em terras comunais. Os senhores feudais, a nobreza podia caçar? Sim, a terra dele. Mas o servo não. Ele não pode abater lá o porco do mato, que é o javali que eles chamam, né? E assim por diante. Os servos podiam levar seus animais para pastares nessas terras, para não deixar crescer a floresta. Mas caçar, ali não. Aí vocês imaginem os reinos germânicos que vão se fortalecer nesse período da Idade Média. Isso nós estamos em 510 depois de Cristo. Observe, senhores, que a Europa em si, aqui começa a ser moldada. Os principais países, os principais povos, tudo em torno de onde? Do mar Mediterrâneo. Tá bom? Olha aí. O reino dos visigodos, o reino dos suevos, dos reinos dos Borgona e assim por diante. Todos estão aqui no entorno do mar Mediterrâneo. Começa, então, a formação desses povos durante aí o avanço da Idade Média. Após a desagregação do Império Romano Ocidental, em 466 depois de Cristo, quando Adoacro, líder dos Érgolos, tomou a cidade de Roma, a Europa Ocidental sofreria uma nova ordenação política e social. Mesmo antes do caso do Antigo Império, com a crise do sistema escravista que assolou o Estado romano. Diversos latifundiários deixaram o ambiente urbano e partiram para suas terras, nos vastos territórios que um dia propuseram o Império.
quando diversos povos de origem germânica deixaram suas antigas terras ao norte da Europa e passaram a migrar pacificamente ou invadir antigo território romano, teve início um longo processo de sincretismo cultural entre os chamados, os povos bárbaros e os povos romanos. E aí, com todo esse processo da entrada dos bárbaros no Império, vai sendo moldada uma nova sociedade agora no século, durante o período da Idade Medieval. Tanto é que hoje chamamos os reinos derivados dessa nova conjuntura de romano-germânico, uma vez que ambos sistemas culturais colaboraram com inúmeros elementos formando uma nova cultura tão romanizada, tá? Ponto também de germanizada. Então, senhores, a Europa feudal, ela vai ser basicamente romanizada e germanizada. Ou seja, esse povo irá se espalhar ali todo o continente europeu e também no norte da África e parte da Ásia. Vocês viram na imagem que eu mostrei para vocês. Vale ressaltar também que os germânicos eram divididos em diversos povos. E, dessa forma, formaram reinos independentes. Entre os principais, podemos citar os burgúndios, viu? Reino germânico. Os vândalos, os francos, que vão formar os franceses. Eu tenho os saxões e os anglo-saxões, que vão formar os ingleses. Eu tenho os lombardos, eu tenho os godos, eu tenho os visigodos e os ostrogodos. Essa é a origem das civilizações europeias. A França vai ser formada de quem? Dos francos. A Inglaterra, dos anglo-saxões, e assim vai indo. Por isso, quando você assiste um filme de época, dos Vikings, né? Você acaba viajando na maionese, como que era o comportamento social deles. Sua organização política era baseada em tribos chefiadas por líderes militares. Quando você for assistir um filme de época, aluno, o último, sei lá, As Cruzadas, por exemplo, o Último dos Moicanos, os Vikings, né? O Último dos Moicanos tem uma trilha sonora fantástica, né? Fantástica mesmo. O que mais? Ali mais da antiga. Tem um que é o último guerreiro, também o último guerreiro, né? Então tudo isso, querendo ou não, ali retrata um pouco da sociedade. E aqueles homens cabeludos, barbudos, o modo de viver deles ali, mas é uma essência da sociedade daquela época. A sua economia era baseada na agricultura e nos saques oriundos das guerras, né? Como assim, professor? Pois é, cara. Eles acabavam fazendo guerras para poder conquistar os pertences dessas outras sociedades que eles achavam que eram inferiores a eles. O poder, ele era determinado pela capacidade de liderança em batalhas e garantido a partir de laços de respeito e de reciprocidade. Olha só os valores que eles contemplam nesse período. Independente. O cara se torna líder quando ele ia para a batalha, quando ele se destacava, quando ele matava muita gente, quando ele liderava. Assim ele garantia o seu respeito, né, dos demais companheiros. Logo se tornava ali um líder. O chefe dividia as conquistas com seus pares, que por sua vez prestavam respeito e obediência. Esta relação ficou conhecida como comitatus e benefício.
e teve grande importância durante o período feudal. Haja vista que as relações de sucerania e vassalagem entre nobres baseavam-se nesse princípio. Então, vai ter um conflito. Ok, nós vamos para esse conflito. E nesse conflito eu demonstro ser um guerreiro, eu vou para cima, eu não tenho medo, eu defendo o meu Senhor, eu sou fiel a Ele, eu tenho fidelidade a Ele, eu tenho honra a Ele. Cara, esse meu Senhor, Ele vai me ver como uma boa pessoa. Então, Ele vai ter o comitatus, eu passo a ser de classe diferente e eu vou ter alguns benefícios. Porque Ele pode contar comigo. Está entendendo? Assim, a fidelidade. Olha lá. A política, economia e religião. Como que estamos baseados? Claro que tudo isso... são aqueles que ficam puxando o saco, professor. Não, é diferente. Você pode contar comigo. Fidelidade. Honrar mesmo o cargo. E aí a igreja e o Estado acabam proporcionando a essas pessoas condições melhores, né? Vejam só, na organização política, antes da consolidação dos reinos germânicos, após a queda do Império Romano, a organização das tribos não possuíam uma hierarquia rígida. Os reis, os chefes de guerra e os sacerdotes tinham um poder circunstancial e baseado no consenso. Era comum as decisões serem tomadas por unanimidade através de aclamações em assembleia de homens livres. Não existia liderança, mas se buscava ali as melhores cabeças e aí eles chegavam nesse acordo. Já a economia, as tribos germânicas, elas viviam em casas comunais, construídas de madeiras e barro, onde viviam homens e animais. Uma tribo não tinha mais que 20 casas, viu? Alimentavam-se de nozes, raízes e tubérculos. Sua atividade principal era o pastoreio, mas raras vezes comiam carne. Raras vezes. Os povos germânicos praticavam a agricultura e deixavam grandes espaços de terra livre ao redor de suas tribos, que lhes serviam de pasto para o gado também. Na mitologia germânica, é muito semelhante à mitologia nórdica, a ponto de alguns estudiosos usarem o termo como sinônimo. Pesquisa aí, aluno, o que vem a ser uma mitologia nórdica. Eles adoravam vários deuses que personificavam a natureza, as virtudes, defeitos dos homens, como o costume no paganismo. Isso dentro do Império Romano, tá? Vocês percebem a questão dos nórdicos. E aí, claro que eu deixo para vocês um material complementar, para você, ao clicar nesse link, tu vai ver aí, ó, Feudalismo, criado por Carlos César Iga. Leia esse texto complementar, tu vai ter um entendimento melhor. E eu aconselho também que você possa pesquisar outros temas voltados para o feudalismo. Então, dá para você, inclusive, pesquisar filmes medievais. Aí, cara, tu vai passar um final de semana inteiro assistindo esses filmes, tá bom? Mas cheguei no final da minha aula, tá certo? Vem para mim. Daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos. Não sai daí, é rapidinho. Tchau, tchau.